Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, muito bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é um tema muito importante, um tema atual que nós precisamos discutir. Vocês viram aí na descrição que é racismo existe? Né? Nos dias atuais, com os últimos acontecimentos do mundo, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos debater. E hoje nós vamos ter a participação da Sidlene Modesto, nutricionista, mulher negra, fantástica pessoa que vai abrilhantar comigo esse debate, a gente vai poder discutir. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu joinha, dá o seu like, porque isso é muito importante pra gente, tá? Aqui no Coisas do Bem 7, o Instagram. E se você também quiser compartilhar pelo YouTube, lá no YouTube o canal é João de Bem. E depois, né, que o vídeo, que a live entrar pro ar, vai ter o artigo da live lá no meu site www.joandebem.com. Então eu espero que vocês curtam esse momento e que a gente possa sair dessa discussão, dessa live, né, desse momento de bate-papo bem mais esclarecido, bem mais cientes do nosso papel, né, enquanto seres humanos aqui, né, na face da Terra. Bom, eu vou convidar a nossa grande nutricionista, nossa amiga, minha amiga, a nossa participante de hoje, a Sidlene, para estar comigo aqui nesse momento, tá bom? Cid, que legal, que prazer ter você aqui comigo. Deu certo. Cid, quem é você? Oi, Conta pra mim aí. A dona dessa risada gostosa aí. meu nome é Sidlene Antônia Modesto, Ah, eu tenho 43 anos, ah, uma mulher negra, ah, trabalho na periferia de São Paulo, Capão Redondo, há 12 anos, né, na saúde pública, já sim. atuo há 12 anos. Eu gosto de falar que eu sou tia mais feliz do mundo, eu Ah, tenho 8 sobrinhos maravilhosos, uau! uma mineira invocada, feliz e estamos aí. Obrigada pelo convite. Olha, eu achei engraçado que você já foi de cara falando a idade. Mulher geralmente tem uma relação diferente com isso e você, pá, tenho tantos anos de idade. 43, bem vividos, um motor bom. Que legal. Me fala seu Instagram, né? Então eu vou dizer aqui pra gente é, poder as pessoas te seguirem aí. O Instagram da Cid é Sidlene Modesto, com S, tá, gente? Sidlene Modesto. Conhece? E o Modesto é com E U. o Modesto é com U, segue ela lá. Eu tenho o prazer de conhecer a Sidlene desde que eu me mudei para São Paulo, desde que eu comecei a trabalhar em São Paulo também, lá na periferia. E hoje nós trabalhamos juntos na mesma unidade. Cid, Sim. me fala uma coisa, você faz um trabalho diferente lá na unidade, né? Porque você é do NASF. A minha irmã lá em Minas Isso. também é do NASF, e é interessante a gente contextualizar o que o NASF faz para as pessoas, né? Para o pessoal saber o que é isso. Fala para mim o que é o seu trabalho no NASF. O NASF é uma equipe, né, Uhum, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e nosso trabalho é apoiar as equipes de saúde da família da estratégia, né, na realidade de São Paulo, e nosso trabalho é facilitar o trabalho da estratégia. E aí nós atendemos desde gestante, criança, idosos. Eu sou a Nutri do postinho, eles falam muito isso, né, a Nutri do postinho. Eu falei, eu sinto o maior orgulho de ser a Nutri do posto, é, da UBS, porque eu sei que eu faço a diferença na vida das pessoas, né, referente à nutrição e alimentação. Tento trazer um pouco mais de leveza através dos alimentos e de estilo de vida, né? Eu não me considero só uma nutricionista. Acho que quando você trabalha com a estratégia, a função nossa é facilitar o trabalho, é desenvolver um trabalho de respeito, independente da classe, né, uhum, que a pessoa ocupa e tentando trazer o máximo de conforto às pessoas que nós bacana. atendemos. Bom, Cid, então vamos lá para o tema de hoje, pessoal, né? Para quem não me conhece, que tá do canal da Cid, que né, tá vindo para mim, meu nome é Jonatas, eu sou médico, eu trabalho com a Cid e também trabalho lá na periferia e a gente tem esse canal aqui, eu sou apaixonado por saúde mental, eu sou especializado em sexualidade humana e a gente está aqui discutindo hoje um pouquinho sobre racismo existe, que é o tema da nossa live. E lógico
que eu tinha que começar com essa pergunta, né? A pergunta que foi tema, a pergunta que foi tema não, a pergunta que é tema da nossa live e que foi aí publicada nas nossas mídias. Cid, racismo existe? Existe. Existe e em alguns momentos velado, estruturado, mas ele existe. É que a gente pensa que foi brincadeira, a gente aprendeu a lidar com isso, né? Acho que a força que a gente tem dentro é tão de agressividade que às vezes vem uma agressividade e você fala, será que foi mesmo? Será que ele quis dizer isso? Como que conota isso pra gente? Mas ele existe. Ele existe. Existe sim, existe. Então, eu acho que fica claro para nós que a resposta da pergunta é sim, ele Sim. existe, né? Nós tivemos várias publicações aí nas mídias sociais dizendo que não, que o racismo não existe. Nós temos hoje um pseudo, né, diretor lá do Núcleo Palmares, eu esqueci o nome agora que me veio na Zumbi do cabeça, Palmares? Zumbi do Palmares, que diz que o racismo não existe, né? Mas é um discurso que não é verdadeiro, que não condiz com a realidade. Muita gente te elogiando aqui no bate-papo, falando que você tá linda, que o seu batom tá bonito. Tá uma galera mandando elogios para você aí. Gente, valeu, muito obrigado. Mas vamos lá. Então, Cid, para você, partindo desse pressuposto, algo que existe, ele existe, é Fundação Palmares, valeu, Veri. Algo que existe, ele é real, ele é um fato. O que é racismo para você? Não é conceito, é para você, para Cid, Para mim, para você. para Cid é falta de amor. Falta de amor. Eu não de amor, porque é a questão quando a característica, não só cor, né, sobressai o que eu sou como pessoa, já para mim é totalmente falta de amor. Acho que a pessoa não tem respeito e amor por ninguém quando você faz essa questão do racismo, né? Sim. Bom, eu trouxe para a gente juntar, né, a sua definição com a definição de dicionário, o que é o racismo, e eu vou ler com vocês que estão aqui conosco, tá bom, gente? Olha só que interessante. Racismo é um substantivo masculino, é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, entre etnias. É uma doutrina ou um sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar outras. É um preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, geralmente considerada inferior. Por analogia, é uma atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas, tá bom? Então, a gente vê aqui que o racismo, ele tem uma questão, ele é um pressuposto que existe de que uma raça, um determinado grupo de pessoas tem a superioridade, está acima de um outro determinado grupo de pessoas, né? E ele já trouxe problemas na história por diversas vezes, em diversos momentos, né? A gente já teve inúmeras guerras travadas por isso, a gente já teve massacre de povos, né? Em todos os continentes, não tem um continente do mundo que não tenha sofrido com o racismo, que não tenha tido consequências do racismo, e não há solo no mundo que não tenha sangue derramado por causa do racismo. É uma falta de amor. Vou usar a sua definição, que já trouxe muito sofrimento, muita coisa. Mas, Cid, aqui hoje é um espaço que a gente pode discutir isso abertamente, que a gente pode falar, ainda podemos falar sobre isso abertamente, né? E você enxerga algum lugar que o racismo ele é pior? Ele é pior. Uhum. Eu acredito que no Brasil a gente vê muita desigualdade, principalmente se eu trabalho na periferia, né? Se a gente vê um negro dirigindo, trabalhamos. Se a gente vê um negro dirigindo um carrão, a gente olha, alguém olha, né? E a polícia para. Geralmente, quando a polícia para fazer alguma vistoria, que fala? Uma batida. Uma batida? Lá no norte de Minas chama baculejo. E geralmente é um negro que eles estão lá apalpando
e vendo isso de um jeito agressivo, né? Se você vai em certos shoppings da cidade, você não vê negro trabalhando, é muito raro, Uhum. né? Então, eu acredito que tem, sim, em alguns lugares. E, em contrapartida, outros lugares também que a gente vai, e quando vê o negro, eles acham bonito, eles olham com olhares de encantamento. Não sei se eu respondi o que você está Você foi para a dizendo. Europa uma época atrás, que inclusive eu, como seu fã, eu apelidei sua viagem como Seed World Tour, né? Que você deu uma voltinha lá. Como é que foi essa sua experiência com uma mulher negra lá? Você percebeu preconceito? Não? Eles têm um olhar Não, diferente? tem um olhar de encantamento que eu senti, Ah, né? Eu lembro que um amigo da minha amiga que foi me buscar no aeroporto, eu estava de tênis, eu tirei o tênis, coloquei uma rasteirinha. E aí, quando eu subi as escadas do metrô, que eu saí assim no claro, ele me olhou de cima e embaixo e falou: Nossa, que linda, bem cuidada. Ele falou em francês e a minha amiga traduziu. E eu percebi o olhar dele de encantamento com a minha cor da pele, com o meu jeito de ser, e a gente se divertiu bastante no tempo que eu fiquei lá na Europa. uhum. E eu não senti nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, senti respeito e encantamento por mim. Em alguns lugares na Grécia eles falam brasiliana, brasiliana. Um carinho gigante pela minha cor de pele, e isso me encantava. Eu falava, nossa, tem negros também nessa cidade, mas quando eles olhavam assim, diferente, eles falavam, brasiliana, né? Eu não senti Sim. preconceito, não. Mas, Eu vou te contar uma história de quando eu era pequeno, lá em Minas Gerais. Mentira. Mas é lá em Minas Gerais mesmo, lá em Carandaí. A vizinha, um cara, um negrão, como a gente fala, né? Um homem negro grande e bonito, ele passou com um carrão na rua, um carro famoso e tal, e ela gritou, uma gritou de uma janela para outra, bem coisa de interior, né? Nessas horas a gente nem percebe que é negro, não, né? Então, assim, o que que ela estava interessada? Foi no carro ou foi no cara, assim, né? Olha o sim. preconceito aí, né, e tal. Verdade, eu venho de uma região do Brasil onde isso é complicado. Para quem não sabe, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho e eu nasci, e assim, eu até ir morar em Minas Gerais, o preconceito ele machuca. Eu tenho traumas, né, com relação a isso. E assim, se a gente for ver tonalidades de pele, nós temos uma diferença de tonalidade de pele. Mas demorou para mim, enquanto indivíduo, me entender que eu não sou branco. Eu não sou branco, eu sou negro. Porque pardo é algo que não existe, né? É um meio do caminho ali. Mas porque lá no sul nós tínhamos essa questão enraizada de que né, o preconceito mesmo, até familiar, dentro da minha própria família. Mas então vamos a uma pergunta, já que eu estou falando de família, vamos a uma pergunta mais delicada. É, você já sofreu racismo? Eu já. E o que eu Hum, achei interessante, porque eu tentei buscar um pouco na mente, acho que como eu consigo lidar com o racismo, eu posso dizer assim, hum, veio uma pergunta, eu fui para a Bahia, fiquei uns dias na Bahia, voltei mais negra, mais preta do que eu sou, e eu fiz marquinha de biquíni. E certa pessoa, na empresa que eu trabalhava, falou, nossa, você queima? Aí eu falei, sim, eu queimo. E quando você queima, arde? Aí eu falei, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu sento no vaso, sai o número 2. Quando eu corto, sai sangue. Eu não consegui falar mais nada para essa pessoa. sim. E isso tá gravado até hoje, isso aconteceu há uns 10 anos atrás. E aí o que mais me chocou, essa é uma mulher que fez isso, Uhum, filha de negra, uhum. tá? Acho que ela não entende que a mãe dela é uma negra. E a filha dela conseguiu reproduzir isso com a minha sobrinha. E então, na minha trajetória, eu acredito que o racismo é ensinado. Fantástico. Porque, Eu infelizmente, a minha confesso sobrinha é que até negra, me emocionou aqui. é isso mesmo. Minha sobrinha é uma negra linda, um cabelo maravilhoso, e ela vestiu de princesa, vestido amarelinho de princesa, e Uhum. colocou a coroinha. E aí essa menina brincou, nossa, você não é princesa, porque não tem princesa dessa cor.
Ah, tem. Sim, a Aí, Disney já graças a fez. Deus, que a professora dela ouviu Uhum. e falou: Lícia é uma princesa e a gente vai colocar a coroa agora. Quem vai ficar com a coroa agora até o final do evento vai ser a Lícia. E aí, o quão isso pra gente é ruim. E quando eu passei, eu consigo devolver e lidei bem com isso. Acho que se hoje vier de novo, eu acredito que eu vou trabalhar isso de um outro jeito. E o que é mais gostoso é você ter maturidade de não ser tão agressiva. Porque a agressividade faz isso com a gente, né? Quando você vê, você já devolveu e devolveu de um jeito, de repente, ruim. Sim. E vale a pena discutir certas coisas com sabedoria, com equilíbrio, com recursos de fala. E esse é um fato que me marcou. E vários outros, né? Sim. As minhas irmãs já passaram, a minha sobrinha já passou tem 9 anos, já passou umas 3 vezes. E a gente percebe olhares, né? A gente trabalha na unidade de saúde. Uhum. E aí quando me vê sem jaleco ou sem crachá, né? Pensa que eu posso ser uma mocinha da limpeza ou uma outra pessoa lá dentro do espaço. Sim. E quando você se apresenta como nutricionista, ou como médica, ou como fisioterapeuta, as pessoas te olham e falam, olha, né? E aí você percebe um olhar de cima e embaixo, vem subindo e aí para no seu rosto, né? O quanto que isso é ruim, é deprimente, às vezes você fala, como que pode se existir ainda no mundo? Pouco tempo, né, nós todos ficamos chocados e vimos, né, o que aconteceu com George Floyd, um homem negro de 46 anos, acusado, e na verdade o chamado policial evidenciava que existia alguém tentando passar notas falsas, mas o chamado policial não descrevia esse alguém, né? A polícia chegou e teve essa atitude grosseira, né? Contra o George Floyd, que acabou morrendo e a sua morte foi gravada. É um absurdo. Eu vou ler com vocês um trecho da reportagem só para a gente se contextualizar dos que eu retirei do site G1 de 31 de maio. Após a divulgação de um vídeo que mostra um homem negro sendo imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço em Minneapolis, nos Estados Unidos, uma onda de protestos começou no país, em 25 de maio. No vídeo, feito por uma testemunha, Floyd, imobilizado, o policial fica sobre seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos, que diz mais de uma vez durante essa abordagem: eu não consigo respirar. Desculpa, gente. Nos minutos finais, Floyd não se mexe mais. Segundo a polícia local, ele foi detido por supostamente usar notas falsas em um mercado. Se você ainda não viu a reportagem ou não viu o vídeo, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai lá, vale a pena assistir. Pra gente que entende de fisiologia do corpo humano, você vê o sangue escorrer do nariz dele, você vê que ele faz xixi, que ele libera os esfíncteres. E você assiste a morte desse rapaz, desse homem negro, pedindo: eu não consigo respirar. Ele falou E 11 vezes, né? E o policial, um homem branco, em cima do seu pescoço, ele já estava algemado, ele já não oferecia mais risco, e o outro policial que dava suporte à abordagem de origem oriental, então não era um policial branco em etnia caucasiana, mas sim de pele clara por ser oriental, né, vamos dizer mais amarelo. Ele enfrenta a multidão, as pessoas que começaram a se aglomerar ao redor e pedem para que solte porque ele estava morrendo. Esse foi o episódio que levou a vida ao vivo de George Floyd. E a polícia ainda teve a coragem, depois de soltar um manifesto, soltar um documento dizendo que ele morreu de causas cardíacas. Em um outro segundo momento, eles falaram que ele morreu por causa do Covid. E quando saiu lá o definitivo do IML, óbvio, foi asfixia. Asfixia foi a causa-morte. Você viu o vídeo, Cid? Vi. Eu confesso que quando saiu
no dia... Foi que dia mesmo? Foi dia 25 Que de aconteceu? maio. 25 de maio. A gente já estava sofrendo muito em São Paulo com várias questões do Covid, então está tudo muito fragilizado. E essa reportagem me chocou muito, porque o policial estava em cima dele a hora que eu vi. E aí, a primeiro momento, eu falei, não quero ver isso porque é muito sofrimento. E eu não assisti. Mas depois eu assisti o vídeo e realmente é triste demais. A técnica que ele aplicou, tem a técnica do estrangulamento, então ele pediu 11 vezes para parar, que ele não estava conseguindo respirar, e não houve nenhum pedido, nenhum movimento de respeito contra aquela vida, né? Independente da cor que estava ali, era um ser humano. Que E sentimento isso te foi provocou? tristeza, raiva, angústia, dó, impotência, só os sentimentos de dor mesmo, né? De não conseguir fazer nada e foi-se uma vida. E fosse várias outras vidas, né? Quantas vidas realmente já se foram com, com atitudes grosseiras como essa. Então, isso realmente foi de querer chorar, de ficar com um nó na garganta. Quando você retoma esse vídeo, é um vídeo que é forte demais. E eu lembro que eu virei assim, desliguei logo, passei a página para não ver mesmo, porque é uma coisa que machuca, é um ser humano e infelizmente Eu acho dói que muito. todos nós temos empatia, né? Que a gente que sente algum sentimento com relação a isso. Sim. Me doeu porque há pouco tempo uma pessoa muito querida para mim perguntou por que esse alarde todo ao redor do racismo. E não é uma pessoa branca, né? Que ponto nós estamos chegando do mundo que nós vemos um assassinato? E aí eu Eu acho, escutei que as pessoas estão fazendo muito barulho. Será que precisa de tudo isso? Eu escutei isso também. não vale. Gente, é sério, a gente precisa discutir. Racismo existe, ele é real. E poderia ser a gente lá. Porque lembrem que o racismo é um tipo de preconceito contra raça e etnia, como a gente documentou no início. Mas preconceitos existem contra diversas coisas, diversos tipos, diversas formas. Nós estamos vivendo o Covid, houve preconceito contra chineses por causa do Covid. Nós estamos vivendo a questão da saúde, está ocorrendo preconceito contra nós, profissionais da saúde, em diversos locais do mundo. Profissionais da saúde sendo expulsos de condomínio, tendo dificuldade de entrar em ambientes que estão retomando a quarentena. Existe o preconceito contra a mulher, existe o preconceito contra o homossexual, existe o preconceito de religião. O preconceito ele leva às suas diversas formas, e o racismo é uma forma de preconceito. E é importante a gente debater sobre isso e discutir. Esse acontecido, Cid, provocou uma onda de protestos no mundo todo, né? O Will Smith, ele colocou que o preconceito sempre existiu, o racismo sempre existiu, só que agora ele é filmado, né? É, Você acha que esses protestos é uma forma válida de lutar contra o racismo? Eu acho. Se perderam muito patrimônios, derrubaram lojas, teve feridos, e a gente fala assim, nossa, mas é muito barulho. Eu acho que a gente não pode parar de gritar. Porque se a gente está falando baixo, as pessoas não estão ouvindo, a gente precisa continuar gritando para que alguém nos escute. Não sou a favor de derrubar, destruir, mas olha a agressividade que é o racismo. Olha o sofrimento que causa em um monte de outras, nas pessoas mesmo, inclusive que estão lá tentando defender. Eu acho que tem que continuar gritando, Sim, sim. porque o policial ele enfrentava quem estava lá lutando pela vida do George. Num desses protestos, Cid, eles queimaram a delegacia de Minneapolis, né? Não tinha ninguém dentro. Foi uma queima, né, de todo o material, mas não tinha ninguém, não morreu ninguém nessa queimada. Ninguém estava dentro do prédio. Para você, esse episódio, que essa foto, ela rodou o mundo inteiro, é uma foto icônica desse protesto. Foi um exagero ou é uma reação esperada pelo nível de violência que o Floyd ele sofreu naquela cidade? Foi uma reação esperada.
né? A violência ao patrimônio é uma coisa, sim, que é ruim, Uhum. mas o racismo também é agressivo, é uma violência forte, e aí precisa Sim. acontecer. Na realidade, acho que as pessoas estavam tentando mostrar, sair no meio pacífico, demonstrando as suas inquietações, o que não estava gostando, e infelizmente aconteceu da queima dos patrimônios e de locais que estavam vazios. Uhum. Mas eu sinto que o racismo é maior, mais violento do que a própria queima dos patrimônios. E é interessante que enquanto um repórter negro da CNN estava ao vivo com o telejornal, olha só que coisa mais horrorosa é o racismo estrutural. Ele estava ao vivo, né? Ao vivo lá com a CNN, e ele foi preso, mesmo depois de ter sido investigado, se identificado, né, como um Uhum. profissional que estava lá cobrindo, só porque ele era negro. Depois a CNN teve que vir fazer uma manifestação. Quer dizer, existiu uma manifestação, ela em algum momento saiu do controle, né? Existem oportunistas dentro do movimento, né, que fizeram saques, mas essa manifestação ela se tornou simbólica, ela foi reativa, e aí, gente, alguém aí comentou, mas eu acho que você tem que pensar um pouquinho, porque é o seguinte: nós temos um ideal de comportamento pacifista que ele é pregado por todo o movimento filosófico religioso. Mas existe uma lei que é uma lei da física que se aplica a tudo na vida, que é toda reação provoca uma reação, toda ação provoca uma reação de igual força e intensidade. A partir do momento que você tem um ato grave dessa monta numa cidade que a polícia faz atos mentirosos em sequência, que as pessoas vão para protestos pacíficos e a Guarda Nacional vai com balas de borracha para cima dessas pessoas, o resultado vai ser sempre na mesma escalada. Só É repressão. só a questão é uma lei da física, é uma lei que é desse planeta. Então, se o policial não tivesse agido daquela forma sobre George Floyd, talvez a gente não estaria hoje com esse símbolo do monumento queimado. Mas foi só reação contra reação, contra reação, ação e reação, ação e reação. E aí chegamos a isso, tá bom? Então, antes da gente condenar a resposta dos oprimidos, a gente tem que pensar que, por exemplo, uma mulher que está num casamento, né, uma relação, vou citar esse exemplo aqui, uma mulher que está numa relação abusiva, ela vai demorar, às vezes, a dizer o não, mas na hora que ela diz o não, ela explode. E nessa explosão, às vezes, ela não tem controle, né, porque é uma explosão, mas é uma forma dela romper com aquela opressão, tá joia? Embora temos que ser pacifistas, mas temos que entender que toda ação vai provocar uma reação de igual tamanho, tá bom? É... Bom, numa das postagens que eu fiz anunciando a live, eu citei a Angela Davis. Uma mulher fantástica, mulher negra fantástica, pensadora, filósofa, socióloga, que pertenceu a movimentos que eu descobri que tem músicas que foram feitas para ela, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar o link de um artigo super interessante, quem é Angela Davis, como conhecer sobre ela, tá bom? E vou deixar também um link para os livros que ela escreveu sobre a questão da mulher negra, a Boitempo Editorial, eles reproduziram no Brasil, vale muito a pena ler o conteúdo produzido por Angela Davis, tá? É, essa mulher negra foi uma mulher que lutou bastante contra a repressão e sofreu até injustiças, né, num caso, depois você procure saber aí, num caso de um crime que aconteceu nos Estados Unidos aí. Esteve recentemente no Brasil. Mas voltando então à citação, ela disse assim: quando a vida das mulheres negras realmente tiver importância, o mundo será transformado. Você, Cid, mulher negra, você se acha mais vulnerável ao preconceito racial? E acho. Se acha? Acho. No Brasil, né, as pesquisas do IBGE e de outras
instituições fala, né, geralmente, o homem branco ganha 30% mais que a mulher branca. E a mulher branca ganha mais que o homem negro. E a mulher negra, ela está na terceira camada de tudo isso. Bom, é verdade. E isso é verdade. E se a gente for pesquisar mais, buscar mais coisas, aí a gente vai encontrar mais outras coisas. E aí, por isso que a voz da mulher negra precisa começar a aparecer ou valorizar mais um pouco. Porque a gente aprendeu a ser mais agressiva para dar conta de tudo isso. Porque parece que para destrinchar e sair, né? A mulher negra, ela é conhecida, se ela não souber sambar, uma negra que não sabe sambar, mas como uma negra não sabe sambar? Tem que ter samba no pé. Verdade. Tem que ter corpo violão, né? Eles olham pra gente com, globeleza, tem que ter samba no pé. Ou a empregada doméstica. Uhum, E isso precisa mudar. sim. Existem mulheres negras que não têm samba no pé e tem outros conteúdos Você para como aparecer. nutricionista, eu como médico, eu atendo muito isso, e você já deve ter vivenciado mulheres negras que chegam pra gente querendo emagrecer. Mas, gente, negra tem corpão, né? Tem ossos, tem. E quando você explica que o osso da negra pesa mais que do osso da branca, elas assustam. Como assim? Falei, a Né? musculatura nossa é mais forte, mais resistente. A ossadura da negra pesa mais. Então, composição corporal a gente consegue trabalhar, mas a estrutura eu não mudo. Até entender que uma negra é linda do jeito que ela é, e independente do tamanho dela, que a gente tenta desconstruir o tempo todo em consultório, quando a gente sofrendo, né? Todos os tipos de violência elas sofrem, às vezes com o marido dentro de casa, ou às vezes na própria rua, ou na própria comunidade que elas vivem. E o quanto que isso faz a diferença. O quanto que dá conta da própria vida, buscar força, essa força que muitas das vezes é pra... ninguém. Tem um livro que eu até peguei para ler, que fala justamente as mulheres antigamente elas trabalhavam também na roça, na, no campo. E os homens não cuidavam delas com, tipo, para pular uma poça d'água. Eu esqueci o nome da autora que fala sobre isso. Então a mulher, ela não podia nem ser dengada, porque ela tem que ser forte, carregar tudo sozinha, dar conta de tudo sozinha. Uhum. E isso não mudou muito para a mulher dar conta né? Muitas das vezes a gente responde de forma agressiva, porque se não for assim ninguém vai ouvir. Mas o quanto que a mulher negra precisa entender o espaço que ela ocupa. Né? Somos 3 irmãs. A minha irmã caçula, ela é casada com um rapaz branco. E ela tem 2 filhos brancos. São negros brancos. Mora no condomínio na Zona Sul, Capão Redondo. E ela passeando com as crianças, tomando sol no parquinho, perguntava se ela era babá das crianças. E aí ela foi, não, são meus filhos. E aí depois a mesma pessoa falou de novo. Aí ela falou, então, se a senhora insistir com essa história, eu vou na delegacia com a senhora. Porque o que incomoda? Eu ser negra, ter 2 filhos lindos, ou eu ser negra e morar no mesmo condomínio que a senhora mora? Eu queria saber o que está acontecendo com a senhora. Aí eu pedi uma gentileza para a mulher não parar de falar com ela, senão ela ia na delegacia conversar com a mulher. E outras agressões que ela já sofreu. Sim. O quanto que isso, para a gente, é importante, ela precisa entender o lugar que ela ocupa, o quanto que eu sei como profissional faz a diferença na minha vida, na vida das pessoas que a gente atende, que a gente cuida, né? E o quanto que ser negra, mediana para baixa, que eu me considero mediana, estatura mediana baixa, não faz diferença nenhuma no meu processo de trabalho. E aproveitando que uma pergunta que me veio aqui, você sente falta de que na sua infância tivessem a ausência de símbolos mulheres negras nas mídias? Sabe, essa questão que você Olha, comentou antes da sua sobrinha, né? A questão que a gente já comentou de que da televisão, que precisou se criar cotas para poder as pessoas enxergarem a mulher negra na televisão, né? Não no papel de empregada doméstica, como muitos sim. anos, né, as novelas representaram, é, ou de da escravidão, ou mesmo até valorizadas só pelo corpo, como a Globeleza em época de carnaval. Mas você sentiu falta na sua infância de símbolos da... Olha, a minha infância, a minha mãe, ela conseguiu fazer isso muito bem.
Acho que por isso que nós somos 3 mulheres, 4, o Fernando também, né? Somos fortes. E por ter mistura na nossa família, né? Então temos índios, italianos e negros. E os nossos traços são mais afinados, o cabelo não é tão crespo. Até você nem parece que é negra. As pessoas falam isso pra mim. Nem parece que você veio de uma família negra, Não, mas eu a sou negra. Beni Às tá vezes, falando aqui que nem tinha Paquita preta, verdade. não tinha, Veri. Mas o quanto que isso fez falta, né? Assim, acho que a gente conseguiu. A minha mãe trabalhou isso muito com a gente. Você é importante do jeito que você precisa estudar, você precisa buscar o melhor para você. As pessoas precisam respeitar você como ser humano. Quando você for fazer qualquer trabalho, você precisa fazer o melhor que você pode, independente se era limpando uma casa, limpando o chão, fazendo uma comida ou atendendo o paciente. E aí eu sinto falta de ter referências, mas eu tive referência dentro da minha casa, que foi minha mãe. As minhas tias são mulheres fortes. Os homens, eu sou de uma família da família do meu pai, são 8 homens e uma menina. Uhum. Né? Eles chamam ela de menina até hoje. Ela, né, são tudo adultos e têm netos, mas é a menina da casa. O quanto que isso, para mim, foi importante de reforçar o meu corpo, a minha saúde, que eu sou bela e bonita do jeito que eu sou. Tem um tio que é historiador, ele sempre falou essa questão. Então, para a gente, isso foi tudo muito forte, foi muito embasado em casa. Sim. Né? E a gente foi para colégio interno e a gente conseguiu sair muito bem. Não sinto... Os meus amigos me chamam de nega, neguinha, e é ótimo, adoro receber esse carinho. Nunca me senti em situações de pejorativo, que está me maltratando, me tratando com discriminação, pelo contrário. Uhum. Né? Quando me chama minha nega, eu falo, oi, tudo bem? E o quanto é gostoso escutar nega, né? Eu gosto muito e eu gosto que me chamem de nega mesmo. Uhum. Mas fez diferença e eu sinto que eu preciso ser uma tia forte, porque as minhas sobrinhas estão crescendo, os meus sobrinhos estão crescendo, e quem sabe isso vai mudar. Sim. A gente precisa ter esperança. O quanto que empoderar a Alicia com o cabelo crespo, que é lindo e maravilhoso, que a cor da pele faz parte, que a estrutura dela é aquela estrutura, e que ela sim é uma princesa e ela é linda. Sim. Ela tinha 2 anos quando eu falava para ela. Sim. Você é negra sim, seu cabelo é crespo sim, mas você é linda. E eu já vou te falar isso, porque quando alguém falar, você vai devolver. Sim, é crespo e é lindo. Sim. O quanto que isso pode ser fortalecido, e eu faço questão de repetir isso para eles, todos os dias. Uhum. O quanto que ser negro importa, não muda. Os meus amigos não são diferentes porque eu sou negra. Uhum. Beleza. Né? E se a gente for pensar bem, o quanto que isso vem refletindo, fazendo uma análise, quantas questões. Eu trabalhei num local, eu não vou citar, né? Mas eu recebi e falou, não, ela tem que trabalhar na cozinha. Aí a pessoa falou, não, ela vai trabalhar comigo aqui, em outro espaço. Porque aqui ela vai trabalhar e vai fazer o que eu preciso. Uhum. Não, mas ela tem que ir para a cozinha, porque ela é forte, ela é negra. Sim. E eu não trabalhei na cozinha. Porque eu tive uma outra pessoa que apoiou e acreditava no meu processo de trabalho. Mas isso para mim foi tão... Assim, hoje, pensando um pouco, né, para falar um pouco aqui, discutir um pouco junto com você, o quanto que isso ficou guardado aqui. Sim. Ficou. E era um homem loiro dos olhos azuis. Sim. Olha, gente, eu até queria saber, né? Existe Barbie negra hoje? Né? Tem Tem, bonecas negras porque lindas. bonecas negras, mas Barbie eu fico perguntando se tem, não Não sei. sei, Verdade, não porque sei assim, agora. eu vou ser tio de menino e já sou tio de menino, mas eu queria muito que, né, isso eu já tinha comentado com a minha irmã aqui que se ela tivesse uma menina, que meu cunhado ainda não conseguiu essa capacidade de fazer uma menina, mas quem sabe na próxima, eu vou dar uma boneca negra para ela. Eu vou dar. Porque eu acho que isso é importante. Isso é representatividade. Tem que parar com esse negócio. Cabelo enrolado, cabelo crespo, cabelo do jeito que é bonito. Para de ficar alisando o seu cabelo, gente. Cabelo, o seu é lindo do jeito que ele é. Entendeu? Não tem isso. Tá bom? A gente tem que se aceitar como a gente é, do jeito que a Sim. gente nasceu, tá bom? Bom, a live tem que chegar ao fim, tem que ter um momento, né? E, obviamente, a gente não precisa ser negro para poder lutar contra o racismo, né? Embora o negro tenha um lugar de fala muito importante e muito bom,
para poder discutir esse assunto. É, e precisamos, né, falar disso mais e mais e mais, e quem sabe até voltar a ter um outro papo sobre isso. E quanto que a segregação racial é prejudicial para a sociedade, e pior, o quanto que o sexismo, né, então a gente tem o racismo que já é prejudicial, e o sexismo ainda piora mais a situação, né, porque imagina essa separação que é feita. Você, negro, né, você tem uma pele que te chama atenção aonde você vai, né, e aí você ainda é mulher, né? A sociedade é machista, a sociedade é racista, e ainda você carrega esse contexto todo, e a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa ensinar as pessoas a verem de forma melhor o ser humano, de forma de olhos, né, olhos de dentro da gente. Vamos lá. E, então, você, como negra, como você falou que gosta de ser chamada, o que você diria para os brancos que querem lutar contra o racismo? Que querem lutar pelos direitos dos negros? O que você falaria para os brancos, para quem não tem melanina como nós na pele? Eu acho que continuem, acho que a força, a união faz a força, acho que vale a pena investir, porque existem pessoas brancas que defendem o negro, né, e lutam por isso. Eu acho que continue lutando para fortalecer, para que isso mude, para que as pessoas entendam que não faz diferença. E para o negro que quer lutar contra o racismo, o que você diria? Não abaixa a cabeça, levanta a cara, né? As pessoas precisam aprender a entender. É libertador quando você consegue falar, mesmo sendo agressivo, mas é libertador. Acho que eu já sofri várias, né? E aí dá um medo que parece que você está se insinuando com o seu sorriso, mas não. As pessoas são extremamente desrespeitosas, maldosas. E aí eu falo para o negro, não abaixa a cabeça, se coloque no lugar que tem que colocar. E hoje a gente tem que abrir a boca sim, tem que denunciar sim, tem que levar para frente sim, porque as pessoas precisam começar a respeitar a gente. Já passou da hora, eu acho que a minha irmã sofreu grávida e ela me ligou chorando, eu falei, eu tô indo te buscar agora aí no shopping. E aí foi muito... Eu chorei junto com ela, porque eu achei tamanha maldade, tamanha desrespeito, foi um negócio maldoso, uma gestante linda, maravilhosa, grávida, negra, ser maltratada. Isso pra mim, na fase que ela tava, foi difícil. Eu chorei junto com ela e falei, vem logo. Eu falei, eu não entendi por que você não chamou a polícia. Ela não consegui, porque foi tão agressivo que eu não consegui mexer. E isso acontece com a gente, porque é tão forte o racismo que você fala, será que ele quis dizer isso mesmo? Mas acho que não entendi, não foi comigo que ele quis dizer. A violência, às vezes, ela é tão dura que o cérebro da gente ele tem um gap, né? Opa, peraí, eu tô ouvindo, eu estou entendendo mesmo que eu ele estou não entendendo. disse isso, né? E a gente, às vezes, até fica paralisado ali nesse momento. Eu acho que tem que... E uma coisa que eu, como negra, eu falo é não se sentir inferior a ninguém. Eu acho que cada um tem um espaço, o sol nasce para todo mundo, estamos todos no mesmo lugar, em nível de pessoas e estrutura, e as pessoas precisam respeitar a gente. Então, existe... Eu lembro que na minha faculdade era eu e mais uma, que está até na live aqui com a gente. Uhum. Eram duas negras. Em outra empresa que eu trabalhei, aí a gente viu um quadro, meu amigo falou, Cid, ó, nós somos os 20% ali, ó, dá uma olhadinha. Então, vamos continuar mostrando a cara nossa aqui, que as pessoas precisam entender. E não dá para calar. Negro não pode calar diante dos fatos. E também acho que não tem que ficar chorando, se lamentando. Acho que a gente tem que se empoderar, sim, viver feliz. E as pessoas, infelizmente, se preocupam com a nossa alegria, com o nosso jeito de ser. E precisamos ser fortes e buscar, sim, apoio e colocar as pessoas no lugar que elas precisam ocupar. É importante ter representatividade. Isso é muito, muito importante, gente. Porque quando você vê um super-herói, né, que ele é negro, que ele é fantástico, que ele vive num país super tecnológico, não batendo o tamborzinho, como, né, não que isso não seja ruim, não é isso, mas como é a representação clássica do negro lá em cabaninha, né, em lugar pouco desenvolvido, e aí você vê, né, o negro ali bem representado no seu país, né, que é o Pantera Negra, você fica assim, uau, eu não quero ser o Thor,
né? Eu Sim. quero ser o Pantera Negra, isso é muito importante. Bom, Cid, a gente tem que terminar, e eu queria terminar essa live com uma frase do pastor Martin Luther King Jr., feito no dia 28 de agosto de 63, nos degraus lá do Lincoln Memorial, em Washington, D.C., em frente a uma plateia de 200 mil pessoas. É um discurso maravilhoso, gente. Foi mundialmente conhecido como o discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Se eternizou como um dos discursos mais populares da América do Norte. Se você quer conhecer esse discurso, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Vou deixar um link para você. Vale muito a pena você conhecer, ver o discurso, saber um pouco da história por trás dessa marcha que pedia, né, igualdade entre direitos e uma sociedade mais justa. E o Martin Luther King, ele deixa essa frase que eu gostaria de terminar a nossa live, que é a frase para você, para mim, para Cid, para nós que estamos aqui, meditarmos nesse finalzinho de tarde, né, nesse momento, que é: eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Martin Luther King Jr. Uma história fantástica, vale a pena ler. Um cara que lutou contra essa segregação racial. Eu queria que você, que está nos ouvindo, pensasse nisso. Eu vou ler de novo, tá? Eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Isso foi dito em 1963. Mais de 50 anos. E ainda é um sonho. Ainda é o meu sonho. Acho que é o seu sonho também. Com certeza. Nós ainda lutamos por uma sociedade assim. Tá joia? É, vocês, lógico, eu sou médico, a minha orientação religiosa da CID também, como nutricionista, nós guardamos ela, mas ela não faz parte, né, do nosso objeto de trabalho, mas ela reflete em como nós dirigimos nossas palavras. E eu sei que tem muita gente aqui na live que também é religioso. Martin Luther King era um pastor batista. E ele não está dizendo nada mais do que um dia todos nós vamos ter que dar contas sobre as nossas atitudes nesse plano terreno para alguém, um ser superior, que nós entendemos como Deus, né? E que pra gente é isso. E que esse Deus vai olhar e vai falar assim: você foi preto aí embaixo, se foi branco aí embaixo? Não, ele vai falar assim: qual foi o seu caráter aí embaixo? O que você fez com esse caráter? Com a oportunidade de ser uma pessoa boa? O que você fez com ela? Você ajudou o outro a ter saúde, você cuidou do outro ou você destruiu o outro? Cid, foram momentos maravilhosos. Muito, muito obrigado. Suas palavras finais pra gente aí. Eu agradeço, né, a oportunidade de participar desse bate-papo com você, pelo carinho de sempre que a gente consegue ter esse afeto um para com o outro. E as minhas palavras finais é que haja mais amor. Acho que a gente começou falando, né, eu comecei abrindo com amor e eu finalizo. Porque se a gente tiver amor, respeito, né, empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, independente da cor da pele, do tamanho, do sexo, do gênero, é mais amor e com certeza nós vamos ser melhores uns com os outros aqui na Terra e que nosso brilho dos olhos influencie os outros, que as nossas palavras influenciem os outros, que as nossas atitudes influenciem os outros. E é esse olhar, é esse brilho nos olhos que a gente tem que pedir para Deus, para que nós, né, consigamos distribuir para as pessoas que passam no nosso dia a dia, ao nosso redor, no nosso convívio. É contaminar com coisa boa. Eu costumo brincar. Será que a gente consegue contaminar com coisas boas? Que as coisas ruins, elas crescem rápido. Mas as coisas boas, a gente consegue ser diferente? Eu consigo ter um olhar mais empático, mais menos julgamento? Né? Eu costumo brincar. Tirar o que tem aqui, tirar essa roupa toda e no atendimento eu tiro tudo que eu tenho e tento ser mais leve e entendendo aquela parceria com o paciente, com o usuário, o quanto que a gente consegue dar esse amor e receber esse amor.
De repente, para mim, sofri alguns momentos contra a minha cor da pele, mas eu tinha tanta leveza e tanto amor de outras pessoas que eu não conseguia sofrer tanto, chorar, e a maldade é tamanha. Mas eu conseguia passar bem, passo bem por isso. Eu acredito que pode acontecer outros tipos daqui para frente, mas eu acredito que eu estarei mais forte. Né? Que haja mais amor e que esse amor comece em mim. Tá. Acho que é isso. Muito obrigada Eu queria pela agradecer uma participação de pessoa, todo duas mundo. pessoas especiais. É Dona Geralda e o seu pai é José Antônio, José Antônio. Obrigado vocês dois que deram uma educação maravilhosa para essa guerreira, para essa obrigada. mulher que está aqui dando, né, o seu testemunho. Vocês dois merecem o nosso agradecimento nessa tarde. É, ela pôde, né, e seus filhos estão podendo ter essa, essa questão tão bem resolvida, porque vocês passaram para eles princípios, valores que eu gostaria que todos nós que estamos aqui passássemos para os nossos filhos. Tá bom? Parabéns, um agradecimento especial para vocês. Gente, muito obrigado por terem ficado com a gente aqui. Muito obrigado, Cid, por ter aceitado o meu convite. Muito, muito, muito bom trabalhar com você, ter você como parceira, como amiga, tá joia? Obrigada. Gente, vou deixar na descrição dos vídeos ou as redes sociais da Cid, se você precisar de ajuda de uma nutricionista, precisar conversar, bater um papo, às vezes até trocar, né, Cid, um pouquinho de experiência e ouvir Sim, dela é, reforços. Eu sei que ela vai poder te ajudar. Eu também vou estar disponível nas minhas redes sociais para a gente poder conversar. Eu vou deixar aqui na descrição da live. Vou deixar as reportagens, os vídeos, as indicações de leitura. Espero que vocês curtam e espero que depois vocês espalhem esse vídeo para as outras pessoas e participem conosco. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. obrigada. Tá joia? Um beijão, uma boa Beijo, noite João. aí. Se Obrigada. cuidem aí, tá bom, gente? Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Até mais.